Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Hospital de Olhos Barretos e Multshine. Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. E hoje nós estamos no Hospital de Olhos, que é nosso parceiro no programa. Nós vamos falar com o doutor Afonso, né, doutor, que a gente pela primeira vez conversando com o senhor no programa, pela primeira vez falando aqui sobre o Hospital de Olhos com o doutor Afonso. E é um prazer enorme para a gente ter o hospital parceiro do nosso programa. Helena, o prazer sempre é nosso, muito obrigado pela oportunidade. É muito bom para nós que praticamos medicina, temos a oportunidade de poder falar um pouco com o público, passar alguma orientação, porque eu acho que é isso realmente o principal papel que nós temos perante a comunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre catarata, né? Algo que eu li uma vez que todo mundo, em alguma parte da vida, vai ter catarata, né? Com a idade ela surge. É verdade isso, doutor? Você está corretamente coberto de razão. A maior causa de catarata ainda é a senilidade. Nós compreendemos por senilidade, a partir dos 65 anos de idade, as pessoas passam a ter um grau maior de catarata cirúrgica. Nós temos que entender que a partir dos 50 anos todo mundo apresenta um pouco de catarata. Só que a partir dos 65 ela se torna mais cirúrgica, ou seja, ela começa a prejudicar mais a capacidade de enxergar. E aí, doutor, é algo preocupante. Perder a capacidade de enxergar é muito preocupante. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser a catarata. Bom, primeiramente, nós temos que deixar bem claro que a catarata é, em todo o mundo, a maior causa de cegueira reversível. E no Brasil, como um país emergente, ela é a maior causa de cegueira reversível, muito longe da segunda causa. E o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente fazer uma prevenção dessa catarata em relação à qualidade de vida, né? A gente pode prevenir as pessoas de terem catarata mais precocemente, através de proteger do sol, alguma atividade de trabalho, mas a maior prevenção dela se faz no diagnóstico precoce. Porque quando você faz uma cirurgia de catarata, você devolve ao paciente a dignidade e a qualidade de vida que ele quer. A catarata seria como se fosse algo que cresce dentro do olho, que vai tornando ele opaco? Como que é? Explica para a gente. Perfeitamente. Nós temos dentro de uma lente, essa lente é chamada cristalino. Nós nascemos com essa lente natural que nós temos, e ela é transparente. Com o passar dos anos, ela vai perdendo a transparência. Quando ela perde muita transparência, a visão se torna ruim. Isso é a catarata. Então, a catarata, na verdade, é a transformação de algo transparente para algo que deixou de ter aquela transparência, ficando opaco. Essa é a chamada catarata. Quando faz a cirurgia, é como se trocasse o cristalino, seria isso? Perfeitamente. A cirurgia de catarata, hoje a técnica mais que nós usamos, a técnica que é mundialmente conhecida como facoemulsificação, ela é o que? A remoção daquela opacificação, ou seja, daquela lente que já ficou opaca, que ela perdeu a transparência, por uma lente artificial, chamada lente intraocular. Essa lente intraocular, existem vários tipos dela. Hoje nós estamos vivendo um momento muito bom, porque nós temos lentes intraoculares já de última geração, chamado trifocais, onde nós podemos corrigir a visão do paciente para a visão de longe, a visão intermediária e a visão de perto. Vivemos um momento muito bom em termos de catarata hoje, tanto na sua prevenção como na sua cura, que seria colocar uma lente intraocular. Doutor, eu já tive a oportunidade de acompanhar aqueles mutirões de cirurgia de catarata, que inclusive foi o senhor um dos responsáveis por trazer os mutirões para a cidade. E acompanhando eu via, né, o paciente chegava, era preparado, era operado, tudo muito rápido, já ia embora para casa. Quando a gente fala de olhos, assusta uma cirurgia nos olhos. Explica para a gente, é algo simples? Sim, eu sempre digo o seguinte, para o cliente, para o paciente, a cirurgia de catarata é muito simples. A complexidade se faz para o médico, né? Ela é tida como uma cirurgia complexa porque você usa praticamente todos os membros do corpo, mais a sua atenção primária. E tem uma curva de aprendizado muito grande, mas hoje nós temos no Brasil grandes cirurgiões de catarata.
você estava citando agora há pouco sobre os mutirões, e eu tive a graça de poder participar. Eu fui uma das pessoas que montou no Brasil os grandes mutirões. Fomos os fundadores dos grandes mutirões no Brasil. Chegamos a operar praticamente mais de 350 mil pacientes no Brasil. Isso é uma honra, tivemos muita experiência e fomos até chamados para alguns fóruns internacionais para discutir sobre esse assunto. E realmente é uma saída muito grande para um país pobre como o nosso, os grandes mutirões, porque nós conseguimos dar uma grande quantidade de pessoas aquilo que, às vezes, o próprio SUS não dá conta de fazer. Então, essas parcerias com o governo estadual, com as prefeituras, nos favorece muito isso, né? O Brasil hoje é um país que desenvolveu muito esse trabalho, Eliane, no tratamento da catarata, nas cirurgias de catarata. O Brasil hoje goza no cenário internacional uma posição de destaque, porque é um país que se preocupa com isso, viu? É muito importante que se fale isso. A atenção primária ao olho, principalmente na facoemulsificação, que é a cirurgia de catarata, o Brasil é um dos países que tem um certo pioneirismo nisso. Olha só, o doutor disse, né? Ele foi um dos que implantou os mutirões de catarata no Brasil. Eu falei que ele trouxe para Barretos. Não, foi no Brasil. Lembro muito bem dessa história. Aliás, foi algo assim que levou essa segunda chance para muita gente. A gente vai para o intervalo, mas eu já volto para continuar esse bate-papo com o doutor Afonso. Olá, você conhece as vantagens do medicamento manipulado? Uma delas é a prescrição individualizada, onde o médico prescreve a dose adequada ao seu tratamento, sem contar a adequação do tempo de tratamento que é realizado, onde não há desperdício de medicamento e o custo-benefício é mais vantajoso, pois você vai comprar a quantidade de medicamento correta ao tratamento. Multishine, excelência em produtos de limpeza 100% biodegradáveis. Elaborados com fontes naturais renováveis. Mais de 140 produtos, um para cada superfície, um para cada ocasião. Economia e praticidade para o seu dia a dia. Multishine, residenciais e empresas. Avenida 35, entre a 28 e 30. Multishine, na química, qualidade para a vida. A Rede Droga Dada está no mercado há mais de 40 anos e só oferece benefícios a toda a família. Aferição gratuita da pressão arterial, monitoramento da taxa de glicemia, furação de orelhas, entregas gratuitas. Rede Droga Dada. Qualidade e respeito a você, como nenhuma outra. Estamos de volta e hoje conversando com o doutor Afonso, que é médico, oftalmologista, atende você aqui no Hospital de Olhos, que é nosso parceiro com o Sindicato do Servidor Público Municipal, tanto no nosso programa quanto também com o próprio sindicato. Você até pode passar pelo sindicato para saber um pouquinho mais sobre essa parceria, porque, afinal de contas, inclusive, a gente está aqui numa sala de exames do Hospital de Olhos, que tem todo o maquinário, né, equipamentos de última geração, né, doutor? Olha, Eliane, isso é um orgulho para a cidade. Hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente e ela falou para mim, doutor, mas a gente não precisa ir mais para Ribeirão, Rio Preto, porque eu nunca, a pessoa falou para mim hoje, eu nunca assim fui tão bem atendida, tão bem acolhida, e os exames de tal complexidade que ela já fazia um tratamento há algum tempo aqui na cidade vizinha de Rio Preto, e ela falou, olha, eu nunca vi coisas tão bacanas como tem aqui, isso é motivo de orgulho. E realmente, falando na parte técnica, o Hospital do Olho hoje ele goza realmente de todo um aparato para fazermos um diagnóstico seguro em praticamente todas as patologias do sistema ocular. Então, o barretense hoje pode se orgulhar disso. E aí, só para lembrar, né, associados do sindicato e seus dependentes contam com essa parceria com o Hospital de Olhos e têm descontos nesses exames. Então, como eu disse, quer saber mais, quer tirar dúvidas, passe no sindicato, passe aqui no Hospital de Olhos para saber direitinho como funciona tudo isso. Bem, a gente começou o programa falando sobre catarata e no primeiro bloco o senhor falou, né, a questão do sol, a questão de pessoas que trabalham em algumas situações. Voltando a isso, às vezes
vezes as pessoas entendem que o uso de óculos de sol é só um luxo, e não é verdade. É verdade, Helena. Quando a gente fala das causas de catarata, obviamente que quando você falou no início, a idade ela é a causa primordial. Depois nós temos o diabetes, nós temos a hipertensão. Então nós podemos cuidar do diabetes evitando catarata precoce, nós podemos cuidar da hipertensão arterial evitando uma catarata e fundamentalmente nas ocupações, como em alguns trabalhos, como o pescador, a pessoa que se põe algum tipo de solda elétrica, e principalmente quem se expõe muito ao sol. O sol é um fator de catarata. Hoje, os óculos de sol que possuem as proteções do raio UVA e UVB, principalmente o UVB, eles têm que ser usados sim. O sol, ele propicia você a ficar mais fácil de apresentar um quadro de opacificação de cristalina, ou seja, catarata, mais precocemente. Isso é uma realidade. Então, a gente tem que proteger os olhos o tempo todo, né? E, como o senhor disse, nas ocupações também. Tanto que a gente vê, né? As empresas são obrigadas a oferecer os EPIs, equipamentos de proteção individual para os seus funcionários, desde que o ambiente precise disso. Sim, com certeza, né? Porque o trauma ocular, qualquer fator de inflamação no olho, seja ele uma uveiite, uma inflamação intraocular, até as inflamações externas, dependendo do grau de inflamação que tem, associado aos traumas, que são traumas contusos, traumas perfurantes, esses dão catarata sim. Então, um óculos de proteção é muito bom. E o óculos de sol, como você reafirmou, ele é fundamental. Nós moramos num país que é tropical, ficamos perto do Equador, o sol aqui goza de uma intensidade muito grande. Portanto, devemos usar o sol. As pessoas às vezes vão à piscina e se expõem ao sol sem óculos de proteção. Não pode. Não pode, viu? Isso é cientificamente comprovado. Os raios UVA e UVB, principalmente o UVB, promove muita catarata. Você não precisa ficar olhando direto para o sol, não. Só o fato de você olhar para o chão mais claro, olhar para a água, né, já reflete e já prejudica os seus olhos. Perfeitamente. Tanto você olhar diretamente, até que é muito fácil, porque o sol intenso pode até queimar a mácula, o fundo do olho. Agora, o olhar indireto, através de um reflexo, ele faz tanto mal quanto você olhar direto. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu? É muito bom, porque às vezes não é muito alertado, as campanhas às vezes não tocam muito nesse fato. O sol realmente é um fator que dá uma catarata mais precoce, porque nós sabemos que naquela pessoa mais velhinha vai ter catarata, mas hoje eu opero muitas pessoas jovens que eu não consigo achar outra causa, que se chama de causa secundária. A causa secundária quase sendo o quê? O sol. Então vamos tomar cuidado com o sol. E quando eu devo desconfiar? Eu começo a ver meio embaçado, começo a ter dificuldade, como que é? Excelente pergunta, é muito importante. A causa de catarata, ela é assintomática no quesito dor. Como é que você vai começar a perceber? A visão você começa a perder a capacidade de enxergar, tanto para longe, também para perto. Então, a pessoa usava óculos para perto, de repente, a visão de perto não ficou legal, você vê que o óculos não está funcionando bem, aquilo pode ser um sintoma da catarata. Você olha uma pessoa na rua, você está dirigindo, aquela placa começa a ficar embaçada, é um sintoma da catarata. Você começa a ver que a visão vai ficando nebulosa. Então, fala, doutor, a minha vida está ficando um pouco nebulosa, aquilo é a catarata. Qualquer sensação dessa que você tem que procurar um oftalmologista, né? A melhor prevenção para problemas do olho ainda é a consulta oftalmológica. Por quê? A consulta oftalmológica é uma consulta armada, onde você necessita de aparatos técnicos para completar o diagnóstico. Então, você tem que ir no oftalmologista abaixo de 40 anos de idade, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Acima de 40, você tem que ir todo ano. Acima de 60, a cada 6 meses. Isso é o ideal, porque você vai ter uma saúde ocular muito boa. Tá certo, doutor. Quero agradecer a sua participação e espero que em breve a gente volte a se encontrar para dar mais dicas para a nossa população. Com certeza, Helena. Vai ser um prazer para nós, e como eu disse no início, é sempre um prazer poder a gente ter uma mídia tão boa quanto a sua, que tem muita visibilidade, para a gente poder passar essas informações, que eu tenho certeza que é muito útil para a comunidade. Com toda certeza. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também que ficou com a gente até agora acompanhando o programa SSP TV. Eu fico por aqui, mas amanhã, 18h45, estou de volta aqui na Vale TV. Até lá!
Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Hospital de Olhos Barretos e Multishine.